Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a maior taxa de pessoas com ansiedade no mundo. Mais de 23% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. Por isso fizemos esse vídeo. E quando isso tudo pode começar? Na infância. Então vamos começar respondendo a pergunta título do vídeo. Por que cuidar da ansiedade na infância? Para responder isso, vou usar mais alguns dados. Pesquisas realizadas com crianças em uma clínica especializada em transtornos de ansiedade apresentam que em torno de 25% desenvolvem algum transtorno na idade adulta. Me chamo Doralina, sou psicóloga do Espaço Viver e vou conversar com vocês sobre esse tema e esses dados alarmantes, que também aparecem na clínica em pedidos de ajuda como: meu filho está apresentando muita ansiedade, o que eu faço? Acho importante dizer que durante o vídeo posso trazer alguns assuntos desconfortáveis de pensar quando temos filhos, principalmente considerando nossas preocupações com seu futuro, como os dados que comecei apresentando. Mas também vou conversar sobre o que fazer para ajudar vocês, ok? Vamos comigo? Você pode estar pensando, mas a ansiedade não é um sentimento importante como todos os outros? Isso mesmo. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo, que prepara o organismo otimizando suas funções para nos proteger de situações de perigo. O conjunto das reações que a ansiedade desencadeia é conhecido como ataque ou fuga, e é por causa dessas reações em cadeia que a nossa espécie sobreviveu aos desafios das transformações do mundo ao longo dos milhares de anos. Mas quando as reações de ansiedade alteram a funcionalidade do dia a dia ou fazem com que a pessoa deixe de viver algo na sua experiência, pode ser um sinal de que as reações ansiosas estejam desproporcionais aos acontecimentos. Assim, a ansiedade se torna prejudicial. Se quiser saber mais sobre as reações de ansiedade, eu vou deixar um artigo aqui na descrição do vídeo chamado Como Identificar uma Crise de Ansiedade. Durante o nosso desenvolvimento, nós também passamos por fases que geram ansiedade naturalmente. Por exemplo, lá por volta dos 6, 7 anos de idade, quando a criança começa a perceber que o mundo é maior do que ela mesma e precisa admitir que nem tudo gira ao seu redor. Chamamos essa fase de saída do egocentrismo, é uma fase que gera ansiedade. Ou ainda, na entrada da adolescência, aquele turbilhão de emoções oscilantes, lógico que a ansiedade faz parte delas. Esses são dois exemplos bem marcantes em que a ansiedade aparece naturalmente no desenvolvimento. Agora vamos entender melhor quando essa ansiedade é prejudicial? Primeiro de tudo, as crianças, por estarem em fase de desenvolvimento emocional, podem não reconhecer os seus sentimentos e expressar de forma pouco elaborada. Assim, nem sempre conseguimos perceber que a ansiedade delas está sendo prejudicial. Por isso, vale prestarmos atenção em alguns sinais de alerta: alteração do apetite, dificuldade no sono, queda no rendimento escolar, porque diminui a atenção e o uso da memória fica prejudicado, o que pode afetar os processos de aprendizagem e o desenvolvimento global. Desmotivação, medos e preocupações excessivas, retraimento social, oscilações de humor, irritabilidade e agitação psicomotora, sentimento de culpa, baixa autoestima ou autoconfiança, sintomas físicos como dores de cabeça e tonturas, dificuldade de viver o presente, preocupando-se com o futuro, mania de perfeição e preocupação extrema com a opinião dos outros. Você pode estar se questionando e pensando que seu filho sente mais medo do que ansiedade. Eu vou deixar um artigo aqui na descrição do vídeo sobre as 5 atitudes para ajudar o seu filho a superar o medo. Além desses sinais de alerta, vou contar outros 5 pontos importantes de serem observados. Primeiro ponto: crianças com ansiedade tendem a interpretar as situações como mais ameaçadoras do que realmente são. Podem focar em emoções negativas que pessoas ao seu redor expressem, podem considerar ambientes ameaçadores e desenvolver propensão a pensamentos negativos, inclusive sobre si mesmos e suas capacidades, levando a dificuldades em situações sociais. Segundo ponto: poucas pessoas comentam, mas a ansiedade afeta o brincar. As crianças ansiosas pouco conseguem relaxar, inibindo a criatividade e a expressão dos sentimentos. Pode acontecer de ela ter brincadeiras específicas que ajudem a ter foco e diminuir a tensão, mas geralmente repetitivas e pouco imaginativas, afetando a qualidade da expressão de si. Além disso, a diversão também pode ficar prejudicada. Terceiro ponto: o contexto atual em que estamos vivendo. Vivemos uma vida acelerada, com processos rápidos, acesso a tudo com um clique nos celulares, na palma das nossas mãos. É um contexto ideal para dificultar a aceitação de processos, a paciência para esperar e lidar com as frustrações.
As crianças podem ter acesso a tudo que existe no mundo, inclusive coisas que ainda não estão prontas para compreender e lidar, o que causa preocupações desnecessárias. Quarto ponto: cuidar com a ideia de que seu filho tem perfil introvertido e tímido. De fato, cada pessoa tem suas características e sim, existem pessoas introvertidas, mas é importante observar o que essa introspecção quer dizer, principalmente quando acompanhada de timidez. Ela pode indicar processos ansiosos que causam sofrimento emocional. E por último, a psicossomatização. Citei alguns sintomas físicos anteriormente, mas é importante ressaltar que muitas vezes crianças reclamam de dor no estômago, enjoo, muito apetite ou pouco apetite, dor de cabeça, dificuldade de dormir, e caso não tenha nenhuma questão médica envolvida, leve em consideração que pode ser uma sobrecarga de ansiedade. Se você está gostando desse vídeo e ele é importante para você, dê o seu like, assim sabemos quais conteúdos você mais se interessa. Agora que estamos alerta com os sinais de ansiedade na infância, chegou a hora de apresentar algumas dicas de como podemos ajudar. Vamos lá? Ensinar a esperar. Nesse mundo tão imediatista, isso é fundamental. Ajudar a criança a ir percebendo e acompanhando seus processos, os das pessoas, da família, da escola e da vida. Ajudá-la com certa previsibilidade. Até os 7 anos, a criança não tem a noção de tempo bem definida. Ajude ela a concretizar com calendários visuais e faça acordos de pequeno, médio e longo prazos. Ajudar a lidar com frustrações, convivendo com os sentimentos desagradáveis, sem medo deles. Viver a raiva e a tristeza podem ajudar a construir sua maturidade emocional e evitar a ansiedade em excesso. Ficar atentos aos acessos na internet. É importante acompanhar o que a criança tem visto, principalmente se tratando de assuntos que não são apropriados para sua idade. Lembrem-se, sua cognição ainda está em desenvolvimento. Muitas vezes nem percebemos, mas acabamos deixando a criança participar de resolução de problemas que não estão ao seu alcance. Alguns assuntos são de adultos. Cobranças extremas. A exigência de perfeição aumenta o grau de exigência de si mesma, um dos maiores causadores de ansiedade. Muitas vezes contribuímos para isso sem nem perceber. Quando as crianças ficam soltas demais. Nesse caso, tem a sensação de falta de segurança, quando ficam responsáveis demais por si mesmas e pelas coisas que fazem. Por isso, precisa da segurança dos limites e do reconhecimento da sua rede de apoio. Qual adulto ela pode pedir ajuda em cada ambiente? Exercícios físicos. Crianças estão em desenvolvimento psicomotor. É muito importante que seu corpo esteja em movimento. Bom, essas são apenas algumas das dicas de como ajudar a sua criança a diminuir os processos de ansiedade e ajudá-la no seu processo de desenvolvimento emocional. É importante lembrar que a ansiedade pode estar presente em diversos outros contextos, como os transtornos de desenvolvimento, espectro do autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ainda a ansiedade pode estar em um nível que tanto a criança quanto você precise de ajuda de um profissional. Não esqueçam dos dados que falamos no início, então não hesite em buscar ajuda psicológica. Caso você deseje conversar com uma das nossas profissionais, deixamos um link aqui na descrição do vídeo. Estamos juntos! Se você gostou do vídeo e desse conteúdo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar as nossas novidades e nos ajudar a levar esse conteúdo a muitas pessoas. Um grande abraço!